Estou namorando a Melly há quase um ano e no mês passado fomos morar juntos. Talvez essa decisão tenha sido meio precoce, não sei. Meus pais obviamente acreditaram que sim, mas na minha opinião tudo foi ótimo no começo. Eu e a Melly nos damos muito bem e nunca tivemos mais do que uma breve discussão quando havia algum desencontro de ideias entre nós. A emoção de começar essa nova fase da nossa vida foi muito significativa. Afinal, estávamos nos mudando para um apartamento no 15º andar de um prédio no centro da cidade, e a vista era simplesmente deslumbrante. Isso tudo era um novo capítulo em nossas histórias e, sem dúvida, era uma conquista invejável para o meio em que vivíamos. Tudo era incrível e eu mal podia esperar para ver o que o futuro reserva para nós. Por dias, a Melly foi amigável, mas então ela começou a assoviar. É tão idiota, eu sei, mas ela está sempre assoviando uma música estranha, e isso realmente me dá nos nervos. Com o tempo visitando a casa de minha mãe, onde eu tinha o mínimo de sossego, ela comentou o fato de que quando se vai morar com alguém, você descobre todas as peculiaridades que essa pessoa esconde. No começo, eu apenas a ouvia assoviar enquanto tomava banho. Era fofo e eu brincava ao dizer que aquela era a música tema do banho de Amélie. Não reconhecia a melodia, mas era muito diferente e marcante, tão marcante que eu poderia imitá-la a qualquer momento se quisesse. Na verdade, às vezes isso ficava em loop infinito na minha cabeça, igual aquelas músicas chiclete e irritantes, e me deixavam um pouco louco. Aposto que já aconteceu isso com você. Depois de mais ou menos uma semana, perguntei qual era a música que a Melly nunca parava de assoviar, e ela apenas riu. Fiquei me perguntando se talvez ela tenha inventado isso sozinha, algo que já tinha o costume de fazer distraidamente, ainda mais depois que começou a fazer com mais frequência. Às vezes, quando eu estava lendo um livro e ela trabalhando em frente ao computador, era possível ouvir o assoviar ao longe, e eu tentei ignorar isso. Realmente me sinto um idiota por estar tão mal-humorado com essa situação. E sei que a Melly não estava fazendo isso para me irritar, mas ela continuava sem parar, e isso desviava minha atenção do que quer que eu estivesse fazendo. Então, depois de guardar essa aflição por uma boa quantidade de dias consecutivos, finalmente disse algo há algumas noites atrás. Eu estava revisando alguns documentos do meu trabalho já no meio da noite, e ela começou a assoviar como uma louca, sem parar. Tentei me manter focado por alguns segundos, mas foi algo que não consegui, porque aquele som era muito excessivo. Sei que vocês provavelmente estão pensando que estou exagerando, mas parecia que ela estava assoviando direto no meu ouvido, e isso acabou com meu último resquício de paciência. Da forma mais calma e gentil que pude, chamei a Melly pedindo que ficasse quieta, mas ela não me respondeu e também não veio até mim. Afirmei novamente que já era tarde para fazermos barulho e que poderíamos irritar nossos vizinhos, mas ela continuou longe, ainda sem resposta. Então, saí do quarto e a encontrei na sala, assistindo a um filme. A Melly não estava mais assoviando e por algum motivo isso me irritou. Parecia que, na verdade, ela estava brincando comigo para ver até onde iria minha paciência. E ela apenas olhou para mim com um olhar de perdida, como se não soubesse qual era o meu problema. Perguntei se ela conseguia parar de assoviar de uma vez por todas, e a Melly me disse que não estava assoviando. Agora, entendo que talvez ela não perceba que está fazendo isso, mas ninguém assovia tanto e não percebe. Não é típico dela mexer comigo desse jeito e não sei em que conclusão está tentando chegar através disso. Achei que talvez a Melly estivesse brincando ou fazendo uma piada, mas ela tinha que ver o quanto eu estava irritado. Pedi novamente para ela não assoviar tão alto e ela não respondeu.
Um clima de tensão se espalhou pela sala e aquela parecia a nossa primeira briga desde que fomos morar juntos. Mesmo que a Melly não tenha assoviado durante o resto da noite, eu não consegui me concentrar no restante do meu trabalho, porque estava chateado com o nosso confronto. Imagino que não seja novidade dizer que na noite seguinte, a Melly estava assoviando novamente. Eu a ouço quando chega do trabalho e continua fazendo isso por pelo menos 1 hora. Juro que não queria brigar novamente, então fiquei no quarto e ouvi ela se movimentar pelos cômodos do apartamento por um tempo. Senti como se estivesse exagerando, mas cá entre nós, honestamente, quão difícil é simplesmente não assoviar o tempo todo. Não era grande coisa quando acontecia de vez em quando, mas sinto que ela assovia mais do que fala comigo agora. Talvez deva ser por pirraça. Então, passei um tempo sentado na sala pensando sobre isso, e provavelmente foi por esse motivo que fiquei nervoso quando finalmente desci as escadas. A Melly estava preparando o jantar, o que é uma delícia, mas para minha infelicidade ainda assoviava. Enquanto a observava cortar os vegetais, pensei em como era maravilhoso o fato de ter encontrado alguém assim, tão habilidosa no que fazia. Então, eu disse baixinho: "Ei, querida, talvez devêssemos colocar uma música em vez de cantarolar músicas que não conheço." Tentei fingir que era uma piada, sorrindo, mas sabia que ela provavelmente ficaria irritada novamente. A Melly nem sequer se virou para mim, apenas suspirou fundo e continuou cozinhando. Eu sabia que tinha estragado tudo, mas não conseguia evitar tentar aliviar a tensão. Talvez eu devesse ter guardado meu comentário para mim mesmo, mas é difícil resistir. Depois de 1 minuto de silêncio total, falei para a Melly que sentia muito, mas o assovio meio que irritava meu ouvido, e se ela tentasse não assoviar tanto ou mesmo tão alto, isso tornaria minha vida muito mais fácil. Sei que parece controlador e exigente, mas estava me incomodando muito. Todos nós temos nossos tiques, sabe? Tento não mastigar alto na mesa porque isso a incomoda. Então por que ela não para de assoviar às vezes? Por mim. Mas a Melly surtou totalmente. Ela se virou com raiva, dizendo que não estava assoviando em momento algum e que não sabia qual era meu problema. Nesse ponto, não entendo por que ela estava fazendo isso. Obviamente não foi engraçado para nenhum de nós e ela parecia realmente chateada. Então, não sei por que continuou me provocando. Perguntei qual era o problema, por que ela estava tão na defensiva em relação ao assovio estúpido, e a Melly me disse para calar a boca. Disse que estava cansada de falar sobre isso e que eu deveria estar ficando louco, como se o irracional fosse eu. Nunca fico bravo com ela, mas nesse momento simplesmente explodi. Eu falei para que parasse de assoviar antes que eu perdesse a cabeça, e uma discussão se iniciou. A Melly me chamou de louco só porque eu estava ficando um pouco chateado com seu costume, e naquele instante, sem pensar direito, peguei uma das panelas de ferro fundido do fogão e joguei na cabeça dela o mais forte que pude. A Melly se desequilibrou, caiu e bateu a cabeça no balcão, mas bati com a panela novamente antes que ela desmoronasse. Acho que bati nela 3 ou 4 vezes, não me lembro ao certo, mas agora me sinto horrível. Havia sujeira por toda a parte e sua mandíbula poderia estar quebrada em uma bela fratura exposta. Longe de mim achar que essa atitude foi a melhor a ser tomada. Eu não conseguia acreditar que tinha perdido a paciência daquele jeito e não tenho ideia de como podemos superar isso. Me sinto tão envergonhado por deixar as coisas ficarem assim, independentemente do quanto a Melly possa ter me provocado. Mas apesar de tudo, o problema é o mesmo. Ela ainda está assoviando, e eu pedi gentilmente que ela parasse. Mas agora, esse som irritante não para. Há 2 dias que ela está deitada no chão da cozinha com os olhos revirados e a boca aberta, apenas marinando em sangue coagulado, e ainda está assoviando. Eu não sei o que fazer. Isso é demais até para mim.
Só preciso que ela calhe a boca. Apenas calhe a boca. O personagem dessa história tem um distúrbio chamado tinnitus. Isso nada mais é do que uma doença que faz a pessoa ouvir um barulho persistente. Ele pode ser na cabeça, em um ou nos dois ouvidos. Depois de um tempo, é como se o paciente ouvisse uma campainha, buzina ou assovio por 24 horas diárias, o que gera um grande incômodo. A causa primária e mais comum dessa doença é a perda auditiva, mas ela também pode ser causada por outros fatores, como drogas, comorbidades, estresse e lesões na cabeça. Em pacientes que já têm outras doenças psicológicas, como a esquizofrenia, pode representar perigo para quem vive com eles. Até a próxima. Obrigado.